Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. No devocional de hoje falaremos sobre a igreja, sobre os seus símbolos e como ela deve se comportar. Antes de começar o devocional, eu queria pedir você que comente aí se você chegou aqui meio que caiu de paraquedas ou se você acompanha esse vídeo como um devocional. Porque os devocionais são gravados ou são postados entre 6 da manhã até as 8 da manhã. E os vídeos comuns são postados em qualquer horário. Então eu preciso saber se esse trabalho está sendo útil, você está acompanhando como uma leitura na parte da manhã para ter uma comunhão com Deus, ou se está apenas acompanhando e se eu poderia postar a qualquer hora. Eu preciso de saber se o nosso trabalho está alcançando o seu objetivo para eu continuar ou não. Vamos para o texto bíblico? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um corpo, assim como Cristo é. Então o apóstolo Paulo está dizendo que um corpo é um corpo, mas os membros são vários. E ele vai dizer o seguinte: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será isso. Ele vai falar a mesma coisa da orelha, e vai dizer que se todo o corpo fosse olho, né, onde estaria, no caso, o ouvido? E ele começa a fazer essa distinção, porque a mão precisa do pé, o pé precisa da mão, e vice-versa. O nosso corpo ele é todo interligado. Ele vai dizer que Deus fez todo o corpo e separou em membros da forma que ele quis separar. É por isso que você vê que Deus colocou a boca perto do nariz, para que possa sentir ali o olfato, para não comer um alimento estragado. Deus colocou, por exemplo, os olhos em um local de destaque para enxergar. E aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação entre um corpo e entre a igreja. Então a igreja é assim, vários membros, mas um só corpo. E daqui a pouquinho eu vou resumir para você ver aqui que interessante como ele vai fechar isso aqui. Ele vai dizer o seguinte, que não adianta um indivíduo, um membro dizer que não faz parte do corpo, ele fará. Se a orelha disser, eu não faço parte do corpo, ela faz parte do corpo e não tem como sair do corpo. E você já observou o que acontece se você tirar um membro do corpo? Tira um dedo para você ver o que acontece. Esse dedo que você tirou vai apodrecer. Então, o corpo, ele só fica sarado. O membro só permanece vivo se estiver no corpo. Por isso não tem essa conversa de eu sirvo Deus em casa, eu sirvo Deus do meu jeito, eu faço a minha própria ceia. A igreja, nós como igreja, precisamos de estar ligados no corpo de Cristo. Versículo 26. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Olha que interessante. Quando um membro da igreja está passando dificuldade, está doente, está fraco na fé, está desviando dos caminhos do Senhor, toda a igreja está doente. Não é só culpa do membro que desviou. O pastor caiu, aí vira aquela fofoca, aquela oba-oba toda. A igreja toda deveria sentir as dores. Quando você vê as almas indo para o inferno, a igreja toda deveria sentir as dores de parto. Quando o apóstolo Paulo fala aqui sobre a importância dos membros, que parece ser mais simples, todos têm uma importância muito grande. O que é que eu vejo aqui? Eu vejo que os ministérios precisam de ter a sua devida importância, o seu lugar. Eu vejo hoje igrejas que parece que só tem louvor. O louvor resume tudo naquela igreja.
é a equipe de louvor que é a estrela, que apresenta. E é importante que tenha, sim, uma equipe de louvor muito bem treinada. E louvor não se faz com acordes, louvor não se faz com melodia, louvor se faz com teologia. O louvor da igreja precisa de ter fundamento bíblico e fundamento teológico, até porque as nossas pregações são reprodução do louvor da igreja. Se você observar, o pregador vai trazer uma mensagem que ele não sabia, mas o louvor ele vem antes, como se estivesse revelando a mensagem. Se vocês observarem também, os louvores, eles passam por modas. Tem uma época que louvor é só sobre anjo. Tem anjo voando nesse lugar. Anjo de Deus e sou guardado por um anjo. Depois muda, é fogo, tudo é fogo do céu, é fogo da glória, é fogo consolador, é fogo, e depois passa, não, agora o louvor é sobre chuva, abundante chuva, vem sobre nós como chuva e tal. Vai passando essa moda e as pregações repetem o louvor. Essa é a verdade. Então o louvor deveria ser um louvor fundamentado na Bíblia. Os líderes de louvores devem conhecer a Bíblia para não cantar heresia. Mas vamos lá. Por outro lado, tem igrejas que são fundamentadas apenas em pregação. Tudo se resume na pregação, não tem um louvor. A gente chama de adoração. Você não vai ver aqueles hinos bonitos sendo cantados, um grupo de criança, de jovem, de um coral. Não tem. É só a pregação. Então, é importante que tenha pregação. Talvez a pregação seja a parte mais importante do culto. Mas é importante que tenha também o louvor. É importante que tenha o ministério completo para a igreja não ser uma igreja aleijada. Porque falta membros, falta partes naquela igreja. E para finalizar, vamos ler aqui Efésios capítulo 1 e o versículo 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Viu que lindo? A igreja é um corpo com vários membros, mas aqui em Efésios, outro livro, outra carta, outra localidade, ele vai dizer que Cristo é a cabeça desse corpo, Cristo é a cabeça dessa igreja. Por isso, entendemos quando a Bíblia diz que temos que ter a mente de Cristo. Nós somos corpo. Corpo não pensa, Cristo pensa por nós, Cristo decide por nós. Que nós sejamos mais corpo e menos indivíduo. Não é a minha igreja. Eu posso ter uma teologia diferente da sua, mas o nosso Jesus é o mesmo. Você pode entender a Bíblia de uma forma diferente, tá? Eu ensino aqui escatologia bíblica. Então tem os pós-tribulacionista, mesotribulacionista, pré-tribulacionistas. E não importa se você é pré, pós ou meso, o importante é você ser um crente salvo por Jesus Cristo e não criar pedra de tropeço com entendimentos teológicos ou com usos de costumes. É importante ter Deus em primeiro lugar. Vamos orar? Senhor Deus, que nós sejamos, Pai, mais unidos, que as nossas igrejas não venham fazer diferença, distinção, que seja uma igreja mais tradicional, que seja uma igreja reformada, mas que seja, Pai, uma igreja que é fundamentada na Bíblia, na palavra do Senhor, que nós venhamos, Pai, aprender a respeitar os ministérios. Todos os ministérios são importantes, Pai. Todos os membros são importantes. E eu diria, Pai, que todas as congregações são importantes, as denominações são importantes. Mas que o Senhor possa, meu Pai, ser a cabeça da igreja. A igreja não é do pastor, a igreja não é do bispo, a igreja é do Senhor. E nós somos membros desse grande corpo que é o corpo de Cristo. Obrigado, Pai, por tudo.
ficamos por aqui. Amanhã voltaremos com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir. Curte, compartilhe, comente. Até mais.